Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil. Mais uma live de conteúdo. Na live de hoje eu vou ensinar você como fazer perguntas em inglês. E você sabe que para fazer perguntas você precisa usar os auxiliary verbs, os verbos auxiliares. Você já deve ter aprendido isso alguma vez, ter visto isso na época de escola, mas com certeza ficou com dúvidas. Mas não tema mais, mas na live de hoje eu vou te ensinar, vou te ajudar como usar os auxiliary verbs para fazer perguntas em inglês. Deixa eu só fazer um teste aqui, deixa eu escrever aqui na lousa, escrever aqui meu nome, Rafa, só para ver se a imagem está espelhada ou não. Não, tá dando para ler legal, né? Beleza, maravilha. Então vamos lá, nós vamos ver basicamente como você usa do, does e did em inglês. Você precisa dessas palavrinhas aqui para você fazer perguntas. Toda vez que você vai fazer uma pergunta no presente ou no passado, você vai precisar de um desses aqui, beleza? Tô vendo o pessoal tá entrando aqui, ó, a Lari, tem também o Fernando está aqui, a Larissa, o Thalisson, o pessoal vai chegando, vai dando like na live e já vai deixando a sua mensagem aí, fala hello Rafa, estou aqui, para eu saber que você está aqui comigo participando dessa live, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o do. O que é o do? Eu vou colocar uma frase, uma pergunta, para te explicar já diretamente com um exemplo. Se eu fizer a pergunta, por exemplo, você gosta de música? A pergunta que eu vou fazer é do you like music? Do you like music? Você gosta de música? Nessa pergunta aqui, você vai reparar que eu consigo traduzir cada uma das palavras, uma a uma, menos o do. Eu não consigo traduzir o do. Eu consigo traduzir o you, que é você. O like é gosta de. E o music é a palavra música. Então eu traduzi as palavras aqui uma a uma dessa minha pergunta, menos o do. Eu não consegui traduzir o do. Por quê? Porque o do, ele não é uma palavra. O do, ele é um símbolo. Como assim, Rafa? Como símbolo? Dá uma olhada no ponto de interrogação. O ponto de interrogação é uma palavra? Você traduz ele não é uma palavra. Ele é apenas um símbolo que me mostra que o que eu estou fazendo é uma pergunta. Aqui no caso da interrogação é uma pergunta, né? Ele mostra que a minha frase é uma pergunta. O do, ele faz a mesma coisa. Ele é um símbolo que ele me mostra que o que eu estou fazendo é uma pergunta no presente. Então faça essa anotação aí, anota no seu caderno. Toda vez que você ver o do aqui no começo de uma pergunta, ele está aqui para mostrar que o que vem depois dele é uma pergunta no presente. É como, por exemplo, no espanhol. Eu não sei se você tem algum domínio de espanhol. No espanhol, as perguntas começam com um ponto de interrogação de cabeça para baixo. Já viu isso? Por exemplo, a pergunta como estás? Que significa como você está, né? Como vai? Como estás? Ó, ele começa com uma interrogação no começo. Aí quando você vê isso aqui, você já sabe que o que vai vir depois vai ser uma pergunta. Então, a mesma coisa que acontece no espanhol, a gente tem no inglês. A diferença é que você não usa uma interrogação, você usa um símbolo, beleza? Então, isso são os verbos auxiliares, né? Quando você ouvir a palavra auxiliary verb, verbo auxiliar, é disso que nós estamos falando, é o que eu chamo de símbolos, porque é isso que eles são, né? Então, eu usei esse aqui, o do, para fazer uma pergunta no presente. Esse é o do, é o símbolo do. E aí, em que outro caso a gente tem aqui o does e o did? Quais são os casos que a gente usa essas palavras? O do você já viu. Vamos ver o próximo aqui. Então eu vou aproveitar, inclusive a mesma frase, a mesma pergunta, eu só vou trocar uma única palavra. Eu vou trocar o you e eu vou colocar aqui, deixa eu apagar um pouquinho mais, que eu vou precisar de mais espaço. Eu vou colocar your sister, a sua irmã. Então a pergunta que eu quero fazer é, a sua irmã gosta de música? Então agora eu estou usando sua irmã, your sister. Sua irmã é a mesma coisa que ela. Quando eu for fazer uma pergunta com ele ou ela,
não é do que eu vou usar. Eu vou usar does. Então vai ficar does your sister like music? Does your sister like music? É assim que eu faço essa pergunta. Ou seja, o do é o símbolo para perguntas no presente. O does também é o símbolo para perguntas no presente, porém ele tem uma coisa a mais. Perguntas no presente usando ele ou ela. Tem que ser um desses dois sujeitos, né? Tem que ser um dos dois pronomes, he ou she, ele ou ela. Se eu estiver fazendo a frase com um deles, aí eu vou usar o does. Pode ser também it, né? Que é o pronome que nós usamos para coisas, para objetos, para animais. Se for um desses, aí eu vou usar o does para fazer a pergunta. E aí, ó, novamente vai traduzir igualzinho. Eu vou trocar aqui o você por, deixa eu apagar aqui, por sua irmã. Sua irmã. Então, sua irmã gosta de música? Ó, eu traduzi certinho, palavra por palavra. O your é o sua. Sister é irmã. Like é gostar de. É as duas palavras. E o music é música. Eu traduzi cada uma dessas palavras, menos o does, porque o does não é uma palavra. O does é um símbolo. Beleza? Então é importante, ao invés de ficar memorizando nomes gramaticais, né, auxiliary verb, em vez de memorizar essa coisa, memoriza essa ideia, esse conceito que eu estou passando para você, de que o do, o does e o did, que está aqui atrás de mim, que eu já vou te ensinar, são símbolos, da mesma forma que o ponto de interrogação, beleza? Antes de continuar, deixa eu ver, temos aqui a Ildânia, que está na live, o Erison está aqui também, temos também o Roberto, o José está por aqui, o pessoal está chegando e vai dando like na live. Quanto mais você der like aí, mais você me ajuda a divulgar essa live para outras pessoas e também eu fico mais entusiasmado de trazer mais conteúdo para vocês. Tô vendo aqui, ó, já ganhei 4 rosas nessa live de hoje, a meta é 6, já estamos quase lá. Agradeço muito, pessoal, faltam 2, me ajudem aí a bater essa meta, beleza? Então, vamos lá, vou escrever aqui, ó, does... Ó, chegou mais um presente, deixa eu ver, foi só falar que chegou mais um, 5, beleza, vamos ver. Vou falar de novo, me ajuda aí a bater a meta, vamos ver se a gente chega agora na última. Então o does é o símbolo para perguntas no presente. Só que é quando eu estou usando ele, que é he, ou ela, que é she. Beleza? Nesses casos eu uso does. Se for qualquer outra pessoa, se for você, nós, eles, aí eu vou usar o do. Beleza? Tô vendo, ó, já batemos a meta. É só pedir que vocês me ajudam. Que maravilha! Chegamos na 6, mas se vocês quiserem ainda mais, mandar os presentes também, eu fico agradecido, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós vimos que esses dois a gente usa para perguntas no presente. E o did? Sobrou o did, a gente vai usar em qual caso? Você vai usar o did para fazer também perguntas, só que perguntas no passado, né? Até aqui a gente está vendo só frases no presente. Você vai usar ele para perguntas no passado. Então eu vou pegar novamente o mesmo exemplo. A única coisa que eu vou fazer vai ser que eu vou trocar, eu vou colocar ela no passado. Então deixa eu apagar o does. Vai ficar, a sua irmã gostava, liked, né? Então quando eu coloco o desenho ali no final do like, ele fica no passado. A sua irmã gostava. Your sister liked music. Ó, eu consigo traduzir tudo. Sua irmã gostava, agora deixa eu alterar aqui a conjugação, gostava de música. Só que aí para fazer perguntas em inglês, a gente precisa dos símbolos, certo? E o símbolo do passado é o did. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Did. E quando você vê o símbolo aqui, o did é o símbolo do passado, você já sabe que a frase está no passado. Neste caso, eu não vou conjugar o verbo. Então aqui não vai ser liked mais, vai ser apenas like. Então eu tiro de, né? Ou seja, na pergunta, o verbo não é conjugado. Aqui o did
já está conjugando a minha pergunta, beleza? Tô vendo o Leandro falando, quero estudar inglês. Chega mais, Leandro, chega mais. Me acompanha aqui, eu estou fazendo lives de segunda a sexta durante todo o mês de outubro. Hoje é o segundo dia. E você fica ligado aqui também, porque quando eu tiver um novo evento, eu vou anunciar para vocês, né? Então, com alguma frequência, eu faço alguns eventos, aulas grandes, que aí eu convido diversas pessoas, né? Vários alunos vêm participar dessas aulas comigo, e aí você vai ficar sabendo quando eu avisar aqui nas lives, né? Essa é a ferramenta que eu tenho para fazer o contato com vocês. Durante as lives eu vou divulgar os novos eventos, beleza? Então, quando eu anunciar, os eventos são sempre gratuitos, não perde tempo. Faz sua inscrição assim que eu anunciar o próximo evento, beleza? Então, seguindo aqui, a frase ficou: sua irmã gostava de música? Did your sister like music? Então, o did é o símbolo que eu uso para fazer perguntas no passado, beleza? Então são esses três símbolos aqui que chamam-se verbos auxiliares, mas a partir de hoje eu quero que vocês chamem eles de símbolos. Então símbolos são o que a gente precisa para fazer perguntas em inglês. Em português, o que a gente faz? A gente só muda o tom da voz, né? Então, por exemplo, eu falo a frase: você gosta de música? Isso é uma afirmação. A pergunta: você gosta de música? Ó, minha entonação mudou, né? Em português, basta fazer isso e pronto, eu fiz uma pergunta. Em inglês é diferente. Eu posso também, né, usar a entonação de voz, mas principalmente eu preciso usar os símbolos. Não é em toda a pergunta que você usa os símbolos, tá? Tem frases que você não vai precisar, mas isso é um assunto para uma outra aula, não vai dar tempo de eu te explicar tudo isso aqui hoje, beleza? Mas é isso que você precisa saber sobre os símbolos. E você usa eles também para fazer frases negativas. Então eu vou apagar a luz aqui e eu vou fazer alguns exemplos para você. Vou mudar o exemplo aqui para a gente não ficar sempre na mesma frase. Então eu vou escrever aqui uma frase no presente. Eu vou dizer: You live in São Paulo. You live in São Paulo. Aqui nós temos uma frase no presente. Não é mais uma pergunta, né? É uma afirmação no presente. Estou vendo o pessoal mandou aqui, ó, mais uma rosa para mim. Deixa eu ver aqui quem foi. Não consigo ver o nome, perdi aqui já. Mas agradeço todo mundo que está mandando as rosas, os presentes da live. Eu acabei de receber mais uma, foi só falar que já recebi mais uma. O Rei dos Morenos, o nick dele. Ó, parabéns, obrigado, cara. Obrigado por me ajudar e parabéns por você estar aqui estudando, aprendendo inglês. Enquanto o pessoal está assistindo live de NPC, você está aqui aumentando o seu conhecimento, aumentando a sua inteligência e aprendendo o idioma mais importante e falado do mundo. Ele mandou 3 rosas em sequências. Obrigado, meu querido, obrigado mesmo. E chegou aqui uma pergunta, uma frase, na verdade, a Ildânia falou, I'm cook, né? Eu não entendi se você quer dizer eu sou cozinheira ou eu estou cozinhando. Se você está falando eu estou cozinhando, é I am cooking, com ing no final. E chegou uma pergunta aqui também, ó. Ensina a falar ed no final dos verbos no passado, tenho dificuldade. Perguntou o Joseph. Então vamos lá, Joseph. Não é o assunto da live, mas você que manda, você pediu, então vamos ver. Eu vou aproveitar o verbo que eu estou usando aqui, que é o verbo morar, o verbo live, e eu vou colocar ele no passado. Lived, lived. Nesse caso, este E, ele é mudo, então eu vou riscar ele aqui. Você tem 3 formas de pronunciar o ED, né, para conjugar os verbos no passado. Você vai fazer isso pronunciando ele como D, como T, ou de fato como ED. Mas a grande questão é, você não escolhe, não é, eu vou ver esse verbo aqui, eu quero pronunciar com esse som. Não. Cada palavra, cada verbo vai ter uma conjugação diferente. No caso do live, é o D. Então fica lived. Ó, eu tenho que pular o E daqui. Lived, lived. Um outro exemplo, o verbo work, que é o verbo trabalhar. No passado, colocando um ED aqui, a pronúncia vai ficar worked, ou seja, não é ED que eu pronuncio, é um som de T. Worked, worked, né? Então aqui novamente, não é você que escolhe qual é o som que você vai fazer. Cada verbo tem uma pronúncia diferente, então você precisa memorizar isso. No worked,
é um som de T. No lived é um som de D. Cada caso você vai ter que memorizar, né? E agora eu vou dar um exemplo para você. Antes, deixa eu responder aqui, o pessoal tá falando, ó, o Rei dos Morenos falou, eu amo inglês, né? Então por isso que ele me mandou várias rosas. Obrigado, meu irmão. Tô vendo aqui também uma pessoa perguntou qual o horário das suas lives. Os horários estão alternando. Ontem eu fiz, era 4h30, hoje eu comecei às 3h30, amanhã provavelmente eu vou fazer às 4 horas da tarde. Eu vou tentar fixar esse horário das 4 horas. Isso nessa rede social aqui. No Instagram eu tô fazendo na parte da noite, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho mais cedo, eu vou fazer às 5h30 lá na outra rede social, no Instagram. Então me segue lá também. Meu Instagram é @RafaZenglish. Você me acha com esse nome de usuário em todas as redes sociais, beleza? Então eu espero vocês lá na outra rede social também para a gente conversar, para a gente fazer mais um tópico desse aqui, beleza? E seguindo aqui, eu vou dar um exemplo para você em que eu pronuncio o ED de fato como ED. Quando isso acontece? Por exemplo, o verbo need, que é o verbo precisar. No passado, o need fica needed. Então ele realmente, eu vou pronunciar o ED com o som de ED, do jeito que está escrito, né? Então aqui, esse é o único que tem um padrão que eu posso afirmar para você. Toda vez que o verbo original, ou seja, quando ele não está conjugado, quando o verbo original termina em D ou em T, quando ele está no passado, o ED fica de fato o ED, né? Então, por exemplo, need termina com D. Se eu adicionar o ED, eu vou pronunciar do jeito que está escrito. Outro verbo nesse caso, visit. Vou colocar aqui em cima, visit. Visit termina com T, então ele está dentro dessa regra que eu falei. Se eu colocar o ED, aí a pronúncia do ED vai ser do jeito que está escrito mesmo. Visited, visited. Então são nessas duas situações, quando o verbo termina com D ou com T. Em todos os outros casos, aí é aleatório, você vai ter que memorizar caso a caso, beleza? Espero ter respondido a dúvida aí sobre os verbos no passado. Ó, o Dânia colocou ali, I cook, eu cozinho. No passado, I cooked. Então esse ED vai ficar com som de T. E segue esse padrão, ó. O work termina com K, da mesma forma que o cook que você mandou aí. Então os verbos que terminam com K vai ficar um som de T no lugar do ED. A gente pode até fazer uma live, de repente até a live de amanhã eu posso fazer sobre isso, beleza? Como a gente não tem mais tempo aqui, eu vou encerrar, o que é uma pena, porque a live agora tá batendo recorde, 135 pessoas, 140, ó, não para de aumentar. Eu nunca fiz uma live com tanta gente aqui ao mesmo tempo, né? Mas infelizmente já acabou o meu horário, eu vou ter que dar uma aula agora e eu não vou conseguir seguir com vocês. Mas amanhã, vamos combinar assim, amanhã, às 4 horas da tarde em ponto, eu vou estar aqui de volta e eu vou trazer uma lista para vocês de quais são os casos que eu vou pronunciar o ED como D, como T e de fato como ED. Já definimos então a matéria da live de amanhã, beleza? Posso contar com a presença de vocês amanhã, meus amiguinhos? Quem está chegando aqui pela primeira vez, ó, não esquece de apertar no seguir aí, porque senão a gente vai perder o contato e você nunca mais vai me achar aqui, beleza? Amanhã, 4 horas da tarde em ponto, estarei esperando as senhoras e senhores aqui. Tô vendo aqui o Flowing, falei, cheguei no final, pô, que pena, meu irmão, mas me segue aí que amanhã estaremos juntos novamente. Aí o Dânia falou, ó, see you tomorrow, teacher. See you, Dânia, você estava na live de ontem, né? Se eu não me engano, você estava aqui ontem também. O Joseph falou, não perco. Maravilha, meu irmão, a gente se vê amanhã então. Bye, bye, guys. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye, bye.